Muito boa tarde, sejam bem-vindos. É um prazer receber vocês mais uma vez aqui para o nosso ciclo de debates do ramo trabalho, produção de bens e serviços. Hoje é a última rodada desse ciclo, nossa terceira e última rodada. Agradecemos a presença de todos aqui com a gente. Lembrando mais uma vez que se você tiver alguma dificuldade técnica, alguma dúvida, pode falar com a nossa equipe aqui pelo chat. E o nosso evento, a partir de agora, começa a ser gravado para ficar disponível depois no YouTube do Sistema OCB, para quem não pôde assistir hoje ou quiser rever depois. Bom, como eu falei, hoje é o último dia do nosso ciclo de debates. A gente já passou pelos temas governança do ramo, participação de cooperativas em contratações públicas, planejamento e organização financeira, muita coisa, né? Hoje, o nosso foco é olhar para o futuro. A gente vem falando a cada encontro que o objetivo do Sistema OCB é justamente prover as ferramentas para que as nossas cooperativas vençam os desafios nesse momento que a gente já está chamando de pós-pandemia. Hoje, a gente vai falar aqui das transformações de mercado nesse cenário e também vamos apresentar duas soluções recentes que o Sistema OCB disponibilizou para estimular as nossas COPs, que são o Coopera Brasil e o Inova Cop. Hoje, com a gente, temos o prazer de receber a Marta Gabriel, que é considerada uma dos principais pensadores digitais no nosso país. Marta, já eu passo para você, mas desde já muito obrigada pela sua presença com a gente. E para dar as boas-vindas para o pessoal e desejar sucesso na nossa tarde de trabalho, eu convido o nosso superintendente, Renato Nobile. Renato, boa tarde, seja bem-vindo. Legal, Gi, boa tarde, Marta, e boa tarde a todos e todas participantes aí desse terceiro ciclo, uma sequência feita com muito cuidado, com muita dedicação. Obrigado mais uma vez da participação de todos vocês e nos motiva muito. São temas que a gente veio discorrendo, como a Gi bem relembrou aí, desde o início do primeiro, que foi dia 18, sexta-feira passada, depois tivemos terça e agora, esse momento. E aproveitando toda a bagagem, a experiência da Marta, que eu fiz um comentário aqui na terça-feira, no fechamento do nosso ciclo de terça, Marta, sobre uma referência a um artigo que eu havia lido na manhã da terça, do Jairo Martins, falando sobre o pensar o futuro, o novo futuro, o reinventar o futuro, que ele falou. É um artigo muito interessante, provocativo, que fiz uma conexão com o tema que discorremos na terça, a questão da organização, reorganização das finanças, mas ele tem muita identificação com essa provocação de hoje, que você vai discorrer com toda a sua propriedade e a sua capacidade que você tem. Que ele fala muito da necessidade que teremos todos nós, enquanto pessoas, enquanto organizações, as questões de resiliência, fazer um ressignificado, uma ressignificação das coisas, o aprendizado, a inovação e essa capacidade de reinventar, né? Isso é uma necessidade que estará muito presente no dia a dia nosso aqui, nas corporações, nas cooperativas, nas organizações estaduais, na organização nacional, no sistema como um todo. Isso é importantíssimo. E uma coisa interessante que até eu anotei aqui, que ele fala de uma prosperidade coletiva, e tem muito a identificação com o cooperativismo, a prosperidade coletiva. E o mundo, mais do que nunca, identifica essa necessidade da prosperidade e o crescimento coletivo, né? O trabalhar as desigualdades que se acentuam muito no momento de uma crise como essa, uma crise mundial. Então, essa prosperidade coletiva, que ela não vai além das fronteiras da sustentabilidade e da ética. Você que também conhece muito essas duas palavras, né? Então, a gente tem uma alegria muito grande de tê-la conosco.
E tenho certeza que todos os nossos dirigentes que estão presentes aqui, nossos colegas e dirigentes e colegas das unidades estaduais presentes também, mais uma vez, nossa gratidão pelo engajamento de todos vocês. E vamos contigo, Marta. Gi, tem mais alguma coisa ou já entramos direto com a Marta? Eu vou pedir só antes da Marta falar, Renato, obrigada mais uma vez, né? Lembrando que o ramo trabalho, produção de bens e serviços, ele recepcionou cooperativas de outros ramos, né? Nessa reorganização que foi feita. E a gente já teve aqui a Margarete, o Gilson na segunda rodada, e hoje eu queria pedir para abrir a câmera e o microfone para dar uma palavra rapidinha para a gente, o Ricardo Lermen, que é presidente da Coeducars, ramo que antes a gente chamava de educacional. Ricardo, boa tarde, você escuta a gente? Consegue abrir sua câmera? Bem-vindo, Ricardo, que legal, bacana. Obrigado, pessoal. Estou com um probleminha para a câmera. You cannot start your video because the host has stopped. O nosso host precisa liberar o vídeo do Ricardo, é isso. Acho que agora vai dar certo, mas a gente te ouve. Aí. Boa tarde, Gi, tudo bom? Renato, tudo bem? Marta, tudo ótimo com vocês? Que bom, que bacana, hein? Já estamos no terceiro evento desse ciclo. Fico muito feliz de ter recebido o convite para estar aqui com todos, hoje, no dia de hoje. E importantíssimo nós olharmos para o futuro, né? Claro, temos cenários novos, temos desafios novos, estamos em meio a eles e muito mais virão, né? Então, é claro que a gente tem que olhar para isso para poder nortear o nosso trabalho, o nosso futuro aí junto com os nossos parceiros, com os nossos colegas, com os nossos associados às cooperativas. Então, fico feliz de estar aqui com vocês. Estou ansioso para ouvir a Marta falando aí sobre o que nos espera e quais as possibilidades. A gente já está se virando assim, né, do jeito que a gente pode. A gente já está trabalhando em home office há muito tempo. Agora nós já começamos nossas atividades com aulas, trabalhamos com treinamento, né, no ramo educacional. Também estamos com atividades online, aulas online, diferente do que faz o sistema público, né? A gente tem aulas 4 horas diárias ininterruptas com os alunos online o tempo todo. No início foi um grande desafio até estabelecermos esse padrão, mas hoje os resultados são fantásticos, Muito bom estar aqui e ansioso para ouvi-los. Muito obrigada, Ricardo, pela sua participação aqui com a gente. A adaptação é o que a gente mais tem ouvido falar, né? A gente aprendeu muita coisa durante essa pandemia e deu um tchum aqui, mas está tudo 10. Então, Renato, Ricardo, Gi, Dani, Fabiola, toda a equipe OCB, né? Eu considero vocês amigos. A gente está nessa jornada aí há tantos anos, né? Então, é um prazer muito grande discutir tudo isso que está acontecendo com a gente nesse momento, nesse cenário. Eu não vou usar a apresentação específica na tela, que são dos aprendizados que eu tive também. Quando a gente usa algumas das plataformas, elas deixam a apresentação grande e o apresentador pequenininho. E o que faz a gente, no digital, engajar é a gente olhar no olho, é a gente tentar, em algum grau, passar a parte da humanidade, né? E não tanto o slide, que o slide não é tão importante. Então, alguns dos aprendizados eu vou compartilhar com vocês, inclusive, eu vou compartilhar como que eu me reinventei, né? Porque eu sou super digital. E aí é muito interessante porque as pessoas acham que quem já era digital não precisa fazer nada. É só chegar e mandar ver e você já está... Não, mudou tudo, inclusive para quem era digital também. Então, eu só vou dar colocar aqui para eu acompanhar. Eu vou falar basicamente de reinvente-se. Por que a gente tem que se reinventar, né? Qual é o cenário?
Acredito que vários de vocês aqui já me conhecem, porque eu sou parceira da OCB e do cooperativismo há muitos anos, mas de qualquer forma, tem algumas novidades. Então, além de eu ser engenheira, ter pós em marketing, design, artes, sou doutora em artes, e tenho educação executiva da MIT, eu fiz uma certificação de futurista, então isso também é muito importante para o cenário que a gente está agora. Eu vou falar por quê, no Institute for the Future, nos Estados Unidos. Eu sou autora de vários livros, 3 são best-sellers, um eu acabei de relançar como segunda edição, que é o Marketing na Era Digital, e o Você e os Robôs, que já também está vendendo, a gente vai lançar a segunda edição agora, assim, a 1000, porque todo mundo quer entender do mundo digital. Eu dou aula na PUC, São Paulo, de Inteligência Artificial, nos cursos de doutorado e mestrado no TID, em várias escolas de negócio, sou sócia de várias startups, durante a pandemia, inclusive, fiquei sócia de outras empresas também, nós vamos falar disso, dou palestra no Brasil e no exterior, tenho um monte de palestra fora, 5 TEDx, quem não viu o meu último é do ano passado, é sobre essa transformação, sistema humano mais tecnologia, formando um sistema inteligente, e sou embaixadora no Brasil da Geek Girls Latin América, que é uma entidade de fomento a garotas para aprenderem tecnologia. E isso é super importante, então uma das coisas também que esse ano eu estou dando uma atenção maior, porque eu acho essencial que a gente tenha, até o ano que a gente está falando de comunidade, diversidade, a importância disso, e aí é importante que todos sejam incluídos nessa discussão que a gente tem tecnológica. E aí é portfólio de clientes que eu tenho no Brasil e no exterior. Bom, o que é portfólio de clientes que eu tenho? Não, eu tenho vários clientes no Brasil e no exterior, tanto na área de varejo, farma, cooperativismo, em todos os cenários, agro, finanças, em todos eles, né? Então, o que a gente vê? Que todos nós, não importa se é uma cooperativa, uma pessoa, uma empresa, a gente estava preparado para habilidades e para situações que vieram do passado. Então, a gente, por exemplo, a pandemia é uma coisa que a gente sabia que podia acontecer, tinha um monte de sinais falando disso, mas ninguém prestava atenção. Aliás, tem uma coisa bem interessante, tinha um cenário muito forte, muito provável de que a gente tivesse muito logo uma nova pandemia que fosse do tipo coronavírus, e ainda existe um sinal muito forte de que talvez exista uma outra bem próxima, que vai ser pior que o coronavírus. Então, a gente sabe de algumas coisas que são possíveis e muito difíceis. Só que o cérebro humano, ele não gosta de pensar nisso. Então, a gente acaba evitando esse tipo de pensamento no dia a dia e continua vivendo a nossa vida como se nunca fosse mudar nada no futuro. Só que a constante, o que é constante é a mudança, e a mudança mais acentuada é cada vez mais parte do futuro. Então, a gente se preparar para essa mentalidade é essencial. E eu acho que essa pandemia que a gente está passando agora está ensinando isso para a gente. Tem uma frase do Alvin Toffler que eu amo, é dos anos 70. Ele falava o seguinte: mudança é o processo pelo qual o futuro invade as nossas vidas. Gente, ó, toda mudança ela é uma sementinha do futuro. Quando você consegue enxergar isso, o que acontece? O futuro é criado no presente, a partir dessa sementinha de mudança. O problema é que as pessoas não prestam atenção nessas sementinhas. É até interessante que agora, pelo cenário de pandemia, eu estava vendo várias coisas que eu escrevi em 2010, quando a gente fez a revisão do livro para lançar a segunda edição do Marketing na Era Digital, que estão acontecendo agora a pleno vapor. Eu tenho um livro de educação, que foi best-seller em 2013, que vai lançar a segunda edição agora, que é Educar a Revolução Digital da Educação, 2013, que dizia o que está acontecendo no cenário agora que a gente está desesperado. Então, o que acontece? A mudança, ela está dando sinais do futuro e a gente está criando esse futuro. Qual é a vantagem quando você enxerga essas mudanças? Você enxerga cenários para você seguir. Então, não é que a gente pensa no futuro, o futurista não pensa no futuro. Ele analisa cenários para ele criar o melhor futuro para ele. Quando a gente consegue enxergar esses sinais, e a gente já vinha enxergando vários deles, já estava acontecendo transformação digital no mundo em vários setores, inclusive eu estou com o cooperativismo há muitos anos, a gente tem falado disso, o cooperativismo está preocupado, alguns setores mais do que menos, têm feito ações fantásticas para conseguir acompanhar a transformação digital. Só que acontece o seguinte, a gente, nesse processo de aceleração, a gente teve uma crise, que é a crise do coronavírus, e quando a gente tem uma crise é uma ruptura
brusca, né? Então, ruptura é uma coisa que é brusca, daquilo que a gente estava fazendo antes e vivendo antes. Eu não sei se vocês lembram da sensação do primeiro mês de pandemia, de isolamento, a gente tinha a sensação, não é possível, você fica naqueles estados, né, de negação que algo está acontecendo. São ciclos do sofrimento, quando você perde alguma coisa, quando uma coisa muito forte acontece na sua vida, você começa com negação, não acreditando naquilo, depois você começa a negociar, dizendo, não, mas será que eu não consigo continuar fazendo isso? Aí você vai para a depressão, aí você começa a aceitar, e aí você acaba entrando no cenário atual e vivendo com aquilo, né? Então, o coronavírus, ele fez uma transformação muito grande em todas as dimensões da vida da gente, mas isso não foi só ruim, foi péssimo na área da saúde, foi péssimo num monte de áreas, mas em outras áreas ele trouxe um monte de alavancagem. Isso acontece em toda crise. Aliás, quanto mais profunda a crise, mais a gente entra num processo de sobrevivência. E o nosso cérebro começa a pensar em alternativas de como resolver problemas fundamentais. A gente tira tudo que é supérfluo e a gente vai para a essência. Por isso que as crises acabam sendo momentos de grandes transformações e grandes desenvolvimentos. Apesar de elas trazerem sempre pessoas que sofrem, a gente sempre tem vítimas em crise, sempre tem o lado ruim, mas tem o lado bom. Quando a gente não consegue evitar o lado ruim, se a gente consegue, vamos lá, né? Mas quando a gente não consegue, vamos ver o que a gente consegue fazer do lado bom. Então, o nosso cérebro, como é que ele funciona? Aparece uma crise, ele fica inseguro, todos nós, tá? Então, qualquer coisa que muda na sua vida, já é um cenário, uma mudança brusca de insegurança. O que eu vou fazer a partir de agora? Isso gera medo. E o medo leva a gente para o modo de sobrevivência. E no modo de sobrevivência, a gente começa a ter que fazer coisas novas. Lembra, ó, a crise tirou um monte de coisas que a gente estava acostumado a fazer. A gente vai ter que fazer coisas que a gente nunca fez para dar resultado. Como é que chama isso? Inovação. Foi assim que a humanidade evoluiu e é assim que ela continua evoluindo. Nesse processo do coronavírus especificamente, a gente viu uma aceleração desses futuros que já estavam pensados. Ele gerou várias coisas que a gente, por exemplo, a educação à distância, né, que foi falado agora há um segundo, ela já era uma coisa que vinha tomando mais corpo nos últimos anos e do dia para a noite ela virou obrigatório. Então, tinham coisas que eram um processo em andamento e que virou necessidade de sobrevivência do dia para a noite. Mas não foram todos os futuros que aceleraram. Gente, o futuro da aviação, por exemplo, mudou completamente, desacelerou. Acelerou a globalização por meio de coisas que possam ser feitas na forma digital. Então, acelerou futuros que estão ligados com o digital e acelerou futuros que estavam ligados com o que o digital pode trazer de melhor, mas também acelerou futuros onde a gente tem problemas com o digital. Um dos grandes problemas hoje, gritantes, é cibersegurança, porque a gente foi conectando coisas, conforme a gente conecta, a gente não fica inteligente automaticamente, a gente fica vulnerável. Então, a nossa dependência tecnológica, ela é muito maior hoje, muito maior de todo mundo, tanto que a gente vai ver que em alguns negócios isso foi excelente. Eu trabalho muito com as cooperativas de crédito, as cooperativas de finanças, e um dos desafios que elas tinham era pegar as pessoas que não eram digitais para usar os aplicativos digitais. Durante a pandemia, especialmente quem não fazia isso, que era queria ir na agência, queria encontrar com alguém, eram as pessoas com mais idade. O que acontece? Na pandemia, justamente quem tem mais idade é grupo de risco. Teve que se digitalizar. Então, você muda o cenário. Então, eu vou dar um exemplo comigo, mesmo eu que era digital e continuava com 1000 planos digitais, eu vou falar para vocês algumas coisinhas que eu aprendi na pandemia. Antigamente, quando eu entrava no palco, eu não tinha que me preocupar com iluminação, eu não tinha que me preocupar com câmera, nem com cenário, nem com nada. Eu tinha que entrar e fazer minha palestra. Agora eu me preocupo com iluminação, com chroma key, se está dando certo, está dando errado. Se na hora que eu entrei, o chroma key deu uma flipada. Filtros que a gente está utilizando ou não, como utilizar esses filtros, software de edição. Às vezes você precisa fazer edição rapidinho de alguma coisa. Novas formas de apresentar para engajar online, que nem acabei de falar agora.
Eu estou apresentando sem PPT, porque quando você coloca o PPT na tela e o apresentador fica pequenininho, você não está vendo a pessoa, você não está tendo emoção da pessoa, a energia da pessoa. Você passa a ver uma tela seca. Então, tem momentos diferentes para cada tipo de coisa, porque o ambiente é diferente agora. Eu tenho observado profundamente a mudança do comportamento das pessoas dia a dia. As pessoas estão mudando dia a dia. Até vou mostrar alguns gráficos para vocês, mostrar não, vou falar de alguns gráficos para vocês, de como que, estudos, na realidade, do que mudou do que as pessoas queriam no primeiro dia de pandemia para o que elas querem agora. Então, por exemplo, no primeiro dia de pandemia e nas primeiras semanas, as pessoas queriam sair de casa. Agora o que as pessoas querem é agradecer a Deus, porque elas passaram por isso e a gente conseguiu passar por várias coisas, e quem está vivo, graças a Deus, conseguiu, né, superar uma dificuldade enorme para a humanidade que vários não conseguiram superar. A gente teve que lidar com sobrecarga cognitiva. Então, outras coisas de sobrevivência que eu tive que aprender, que não tem a ver especificamente com a minha área de atuação, mas eu tive que aprender, maquiar diferente. Uma coisa é se maquiar para ir para o palco, outra coisa é você maquiar para estar numa tela na frente do computador. A luz é diferente, a câmera é diferente, a distância da câmera é diferente, roupa diferente, é só a parte de cima. Então, é brinco, é isso, é aquilo. São outras habilidades. Antes eu pensava numa roupinha inteira, com salto, etc. Cores que são melhores, quando você está numa câmera, é diferente quando você está num palco. Fazer pé. Eu aprendi no TikTok cortar meu cabelo. Fazer luzes, fazer pé, fazer mão. Então, percebam, durante a pandemia, veio a crise, em vez de ficar chorando, vamos ver o que a gente precisa aprender para passar para a próxima etapa. E é assim que caminha a humanidade. Então, quando a gente fala desse cenário que está mudando, né, esse mundo que a gente está mudando, eu gosto muito de falar do VUCA, porque o VUCA é um termo do século passado, do final dos anos 80, mas que tem muito guru falando que é pós-VUCA. Aliás, ó, vamos fazer um acordo aqui. Pós é só para algo que acabou. Então, pós-pandemia, legal, porque depois da pandemia, ela vai ter ido embora, a gente vai ter uma vida diferente de como foi com a pandemia. Agora, quando o pessoal fala pós-VUCA, significa que o VUCA passou. Como pode ter passado? Se a gente está cada vez mais volátil, incerto, complexo e ambíguo, está cada vez mais VUCA, cada vez mais muvuca, de tão VUCA que está. Então, só para dar um exemplo para vocês, o volátil, que uma hora você está em cima, uma hora você está embaixo, durante a pandemia, empresas que eram top, como JCPenney, Hertz, que era locadora de carro nos Estados Unidos, desapareceram, quebraram. Muita empresa que estava lá em cima quebrou e muita empresa que às vezes era pequenininha subiu. Então, a volatilidade é isso. Você não fica o tempo todo constante, você tem que prestar atenção nos sinais para que você consiga permanecer. O incerto é não enxergar futuros. A gente não consegue enxergar o que vai acontecer. Gente, tá uma briga enorme mundial. Ninguém sabe quando vai sair a vacina. Ninguém sabe como que vai ser a distribuição da vacina. Ninguém sabe quando termina essa pandemia. Ninguém sabe quando vai vir outra pandemia. E se vai vir em que momento. Então, tem muita incerteza. E no momento de incerteza, eu tenho que prestar mais atenção para conseguir resolver os problemas. Complexidade. O mundo está cada vez mais conectado e mais complexo. A gente tem informação até não aguenta mais. A gente não consegue, inclusive, navegar nessa informação na internet de tanta falsa informação e de tanto grupos de conspiração que existem. É gente que fala que não deve tomar vacina, é gente dizendo que é invenção de coronavírus, é gente dizendo que deve usar máscara, não deve usar máscara, que faz diferença. Então, ou seja, estou falando de um cenário pequenininho. Quando você amplia isso, não tem jeito. Eu vou deixar no final 3 habilidades que eu acredito que são as principais para a gente conseguir navegar nesse cenário, mas a complexidade faz com que a gente não consiga enxergar as coisas. Ó, lembra disso. Se você tiver que lembrar uma coisa da minha palestra, é assim, ó, eu não consigo enxergar o que está acontecendo no mundo sem realmente usar a tecnologia e conversar com outras pessoas, colaborar. E é aí que entra o cooperativismo. Quem está acostumado com cooperação, com colaboração, já faz as coisas com os outros, contando com os outros, aproveitando a melhor força que cada um tem. E nesse cenário que é complexo, só tem sucesso quem colabora. Sozinho ninguém consegue. Gente, tudo que eu aprendi, tudo que eu fiz durante esse período de pandemia e de crise, eu fiz colaborando com um monte de gente,
com um monte de gente que me ensinou e eu ensinei. E a gente foi trocando até a gente conseguir resultados melhores. Não funcionava coisas do passado, a gente foi reinventando. Então, tem 1 milhão de aprendizagens que foi por meio da colaboração. Então, algumas das coisas que tornaram o mundo mais complexo, a gente tem um cenário hoje que chama Low Touch Economy. Isso vale para todo o pessoal de cooperativismo. O que é o Low Touch Economy? É a economia de não tocar o mínimo toque. Então, o que tem de produtos que podem ser colocados é uma oportunidade gigante para você não encostar, sensores, etc. Por isso que teve um aumento grande de robótica e inteligência artificial. Mas também, para quem faz produção de realmente bens tangíveis, que não sejam serviços, ou presta serviço que nem táxi, que nem turismo, que são serviços que dependem de toque, tem que fazer uma reestruturação do seu negócio. Tem que fazer, não tem jeito, porque essa é a nova demanda. E quando passar a pandemia, Marta? Muito do que a gente vive durante uma crise, a gente incorpora. Quando teve a crise de energia no Brasil, há uns 11 anos atrás, a gente aprendeu que tinha que ficar pagando luz, que energia não é ilimitado. E a gente incorpora aquele hábito. E a gente ficou poucos meses fazendo isso. Imagina agora que a gente está 6 meses nesse cenário, né? Então, o cenário de limpar as mãos todas as horas, não querer encostar no outro. Será que a gente vai voltar a abraçar como antes? Eu adoraria que fosse, mas a gente tem 1 milhão de questões com relação a isso, e isso tem 1000 oportunidades, tem 1000 desafios também. Competição global. Eu vi no comecinho da pandemia o Facebook falando que vai contratar grandes talentos em qualquer lugar do planeta sem ter que expatriar. Então, olha só, gente, a briga por talentos agora, você pode estar no lugar X e as pessoas estão acostumando com o trabalho remoto para o lugar Y. E ela não precisa sair de casa, que nem todos nós aqui estamos cada um num lugar e estamos fazendo um evento juntos. Robótica, os robôs que estavam vindo num ritmo menor do que a inteligência artificial, por causa da low touch economia, para as pessoas não se encostarem, robô está sendo colocado para entrega de produto, teve uma alavancagem. Então, é um cenário complexo e em mudança o tempo todo. Por isso que veio aquele termo novo normal, que eu odeio, cá de passagem, eu odeio. Gente, por que novo normal é um termo ruim? Porque todo dia tem um novo normal. A gente está vivendo um cenário que muda tudo todo dia, né? Durante esse período de pandemia, a aceleração é gigante. É muita coisa que depende de lei de governo, decisão da gente, decisão dos outros. E toda vez na história da humanidade que teve algum tipo de inovação, a gente teve um novo normal. Tem que ter um novo normal, porque o nosso cérebro, ele precisa de um normal, mas é um por dia. Então não dá para falar de o novo normal. São vários novos normais. Eu gosto mais de falar o próximo normal, o next normal. E outra coisa, é diferente para cada país, é diferente para cada estado, é diferente para cada tipo de pessoa. Por quê? O normal depende do que você tem em volta. Então, o que a gente tem que pensar? O que a gente tem de recurso? Vou falar agora na sequência, né? O que a gente está conectado? O que a gente precisa fazer para que a gente dê sequência no normal que seja melhor para a gente? Aquilo de criar o futuro. Uma certeza que eu tenho. A gente está vivendo um cenário atípico. Eu vejo umas propagandas ou alguns gurus falando umas bobagens do tipo: não, porque agora o futuro é digital, só no digital que a gente vai ter sucesso. Aí você vê aquelas imagens de pessoas trabalhando em casa, com o computador, deitado na cama. Até quando você aguenta aquilo? Aquilo não é ergonômico. Outra coisa, o ser humano é gregário, a gente precisa um dos outros. Então, o que a gente aprendeu de verdade na pandemia foi como que a gente estressou todo tipo de relacionamento. O que funciona e o que não funciona. Funciona muito bem você estudar vídeos, estudar sozinho, fazer curso online, até um ponto. Na hora que você tem que fazer reflexão e discussão, qualquer um aí que já fez uma reunião online, sabe que se 2 começarem a falar, um não ouve o outro. Então, aquilo que é tão normal a gente fazer numa mesa de reunião, 3, 4 falando, e a gente consegue enxergar os sinais para poder interromper um ao outro de forma educada e criar conhecimento, isso ainda não é uma coisa que o digital oferece de maneira boa. Então, o cenário que a gente vai sair é um cenário híbrido, por quê?
tudo que a gente aprendeu que é bom no digital, a gente vai querer, as escolas vão ter que dar alguma forma de aula digital, mas tem que ter o presencial. Por exemplo, eu dou laboratório, eu ensino o pessoal a usar drone, é coisa para cérebro. Como é que eu vou fazer isso? Não é a mesma experiência de você fazer isso mostrando para alguém que não tem o equipamento do lado de lá. Então, você tem que dobrar a quantidade de recursos, todo mundo tem que ter o seu. Então, não tem a solução. O cenário atual, ele é atípico, eu quero que fique bem claro isso. A gente tem que se preparar para o cenário pós-pandemia, para os nossos próximos normais, e cada um vai pensar no seu, conforme a gente vai falando aqui. Então, é uma junção de mundo on e off. Um outro exemplo que eu dou, que é o ambíguo. O que é o ambíguo? Se o volátil do VUCA é você uma hora está no alto, outra hora está embaixo, o ambíguo é quando uma mesma coisa afeta diferentemente vários mercados. Então, o ambíguo, o coronavírus, quando ele entrou, ele fez com que as ações do Zoom alavancassem, que era uma plataforma que ninguém conhecia, nós estamos usando aqui agora, alavancasse num grau as ações do Zoom, que ele hoje vale mais do que um monte de companhia aérea juntas, porque ninguém mais está voando. Então, perceba, não existe uma coisa que é só boa ou só ruim. Ela é boa e ruim, depende para quem. A gente está na mesma tempestade, mas a gente não está no mesmo barco. A gente tem recursos diferentes. E isso é a primeira coisa que a gente tem que fazer quando acontece uma crise. Quais são os meus recursos? Quais são as ameaças para o meu tipo de ação? E quais são as oportunidades que surgem? Isso faz com que a gente se projete, se planeje para o futuro. Tanto que quando a gente fala de futurismo, quando a gente se prepara para o futuro, não é igual para todo mundo, não é igual para todas as áreas. Não é igual para o agro, para o pessoal de turismo, para o pessoal de retail, né, varejo, ou financeiro, é diferente para cada um. O pessoal que era varejo, só para dar um exemplo, varejo que tinha toda uma estrutura e uma estratégia de e-commerce com uma boa cadeia de supply chain, né, cadeia de fornecimento, alavancou. A Amazon nunca ficou tão rica na vida, que é uma das críticas que o pessoal faz. Uau, alavancou. Agora, os negócios que eram varejo físicos e não conseguiram se inventar rapidamente, muitos estão quebrando, né? E os que conseguiram se reinventar estão pegando o que realmente está acontecendo. Então, é de cada um. A gente está numa época que para fazer isso ou aquilo, tem que fazer tudo. É difícil, por isso que uma das habilidades é a resiliência, vou falar dela daqui a pouquinho, o Renato falou também no começo. Resiliência é o que te dá estrutura para aguentar o que é difícil no processo de transformação digital, no processo de crise, no processo de pandemia, no processo de solução de problemas complexos e difíceis. Então, quando a gente fala disso, a gente tem que aumentar a nossa visão, a nossa compreensão, a clareza do que a gente vê e ser ágil. Por isso que a outra habilidade que eu vou falar bastante aqui é a agilidade. Vocês viram que eu falei o que foi que eu fiz? Eu rapidinho transformei minha casa no estúdio, gente, vocês não têm noção. Eu comprei equipamento, analisei os ambientes, comprei luz, verifiquei luz, fiz teste. Isso é ágil. Rapidamente você muda, independente do que você tenha de ameaça, independente do que você tenha de necessidade. Então, a agilidade é o que combate a fragilidade dos ambientes digitais. Então, tem um livro que eu vou recomendar para vocês aqui agora, eu não sei quantos de vocês já leram, que chama Antifrágil, do Taleb. O que esse livro fala? Que a gente tem que se tornar, para que a gente consiga ter sucesso em qualquer coisa, em qualquer negócio, na vida da gente, inclusive, a gente tem que buscar se tornar antifrágil. O que é antifrágil? É o oposto de frágil. Frágil é qualquer coisa que, com qualquer caidinha, com qualquer gritinho, com qualquer espirro, com qualquer queda, se espatifa. Então, quando a gente pensa num boneco de madeira, né, todo articulado, ou um copo de cristal caiu, quebrou, né? Agora, quando a gente vai indo mais para o caminho do antifrágil, a gente passa pela resiliência. O que é resiliência? Resiliência é o estado que uma mola tem de voltar para a condição que ela estava. Então, o que é resiliência para nós humanos? Eu pego um baque, mas levanta, sacode a poeira, dá volta por cima, continua. Você cai e levanta, cai e levanta. Só que o resiliente, ele volta para a condição anterior. E às vezes não é legal voltar só para a condição anterior. É legal você aguentar o baque, volta para a condição anterior, mas o que é mais legal? Na hora que eu levo o baque, crescer com ele.
Eu consegui transformar daquele baque em uma oportunidade. E aí um exemplo que o Taleb dá é da medusa. Quem já assistiu qualquer coisa de mitologia grega sabe que se você tentar cortar a cabeça da medusa, nascem duas. Você tenta cortar, fica 4. Então, para combater o antifrágil, é muito difícil. E quando a gente se torna antifrágil, a gente cresce com os problemas, ao invés de a gente murchar. Eu vou dar um exemplo de pessoas antifrágeis, na minha opinião, pelo menos na área de atuação delas, que são muitos jogadores de esportes, né? Os esportes, eles vão para essa área. Eu não sei quantos de vocês lembram da Hortência, maravilhosa, quando ela jogava basquete, ou Magic Johnson, e eles comentavam depois do jogo que quando tinha algum adversário que batia muito neles, que xingava muito e que fazia com que eles sofressem, eles ficavam mais fortes. E aí que eles ganhavam, viravam gigantes e ganhavam o jogo. Então, quando a gente está falando do cenário atual para o futuro, não vai ficar mais fácil. A gente vai ter cada vez mais incerteza, volatilidade, complexidade, ambiguidade, tecnologia para entender. A gente tem um cenário bastante amplo, mas quanto mais antifrágil eu me torno, mais eu abraço essa dificuldade ou essas ameaças, transformando em oportunidade. Então, para ser antifrágil, tem que parar de reclamar. Eu adoro uma frase do Jeff Bezos, que ele fala o seguinte: reclamar não é estratégia. Jeff Bezos é fundador da Amazon, tá? É o cara hoje mais rico do mundo. A fortuna que ele tem vale países, inclusive, maior que o PIB de vários países. Então, o que ele fala? Reclamar não é estratégia. A gente tem que trabalhar com o mundo, com aquilo que o mundo tem, com aquilo que o mundo deu. E aí você faz aquilo que você precisa fazer. E não ficar esperando para o mundo ser como você quer. A gente tem já, desde antes da pandemia, muita gente esperando que o mundo ficasse do jeito que ele quisesse. Não vai ficar. Então, por isso que ele tem sucesso, porque ele procura ser o mais antifrágil possível. Ele trabalha com aquilo que tem, com aquilo que está na mão. Então, quais são os desafios? Toda vez que a gente está num cenário que é assim, né, extremamente desafiador, eu sou engenheira como primeira formação. E na engenharia, o que a gente faz quando a coisa está dando errado ou quando você não está entendendo o que está acontecendo? Eu volto para o básico. Vamos entender de novo o que eu tenho que fazer, o que está acontecendo? Então, quais são os 3 pilares para eu conseguir navegar qualquer ambiente complexo, portanto, o futuro? Primeiro, eu tenho que entender o que está acontecendo. Segundo, que recursos que eu tenho? Gente, ó, o que está acontecendo? Eu preciso ir daqui até Miami. Que recursos que eu tenho? Tem avião? Não. Então não vai para Miami, não dá. Então eu tenho que fazer outra estratégia porque não tem avião agora, que a gente está em período de pandemia. Então, que recursos que eu tenho para fazer aquilo? E o que eu preciso fazer para conseguir sobreviver e ter o melhor resultado possível? Não é só sobreviver, é ter sucesso. Então, essas 3 coisas é em tudo na vida. Está emaranhado os fios da televisão. O que eu vou? Vou lá, desemaranho tudo. O que está acontecendo? Para entender o que está acontecendo. Que recursos eu tenho? Isso aqui. Mas está faltando parafuso. Vamos lá, compre parafuso. O que eu tenho que fazer? Colocar no lugar certo. Vale para tudo na vida. Qualquer situação que você está complicada, tem que fazer isso. Então, o que a gente tem hoje de certeza? Cada um de nós é diferente. Cada cooperativa é diferente, cada pessoa é diferente, cada um de nós, não importa, países são diferentes, cada um tem uma situação diferente. Lembra que eu falei? A tempestade é a mesma, os barcos são diferentes. Então, algumas pessoas, algumas cooperativas são mais digitais do que as outras, têm serviços mais digitais do que as outras. Algumas se beneficiam com o digital, outras não. Algumas já tinham e-commerce, outras não. Algumas se prejudicaram muito, como turismo, táxi, porque as pessoas pararam de se locomover fisicamente. Então, tem que ter outro tipo de estratégia para poder engajar ou tem que ter recursos, se unir para poder sobreviver pós-pandemia. Teve muita situação criativa durante a pandemia para cinemas, que virou drive-in, para jogo de futebol, para colocar bonecos no campo, que é melhor do que colocar gente e voltar para uma segunda onda. Então, várias das coisas começaram. Tem outras situações, por exemplo, o agro, tem áreas do agro que foram muito bem, mas tem áreas do agro, como estão ligadas com a parte têxtil, etc., que não foram também estão sendo impactadas negativamente. Mesmo que estão indo bem, está sendo impactado por
aquela low touch economy. Como é que você garante a segurança das pessoas que estão em campo? Então, a gente tem que parar e pensar. O que eu estou dizendo aqui é, para se preparar para o futuro, eu tenho que parar e pensar para o meu cenário e entender o que está acontecendo comigo, o que eu tenho de recurso e o que eu preciso fazer. Quando começou a pandemia, no primeiro mês, acabaram minhas palestras. Então, aconteceu isso. Aí eu comecei a prestar atenção. As pessoas começaram a fazer live que nem loucas. Live que nem louco não adianta, não dá engajamento. Tem que fazer com assertividade. Então, que recursos que eu tenho para fazer isso? Comecei a escolher os parceiros corretos e aceitar os projetos corretos. E o que é preciso fazer? Tem que reestruturar para que você faça live de casa, redundância para que se caia a internet, um microfone de boa qualidade. Então, de novo, cada um de vocês tem que fazer esse checklist. Eu fiz os meus, fiz com os meus clientes. Cada um de vocês tem que fazer isso. Só para vocês terem uma ideia, produtos novos que eu fiz e que assim eu estou com faturamento hoje maior do que eu estava antes da pandemia, com palestras online, artigos e ações como influencer. Começou a precisar de gente que realmente está falando coisas de como resolver o problema. Eu fiz vários artigos para grandes empresas de tecnologia pagos para que as pessoas lessem para entender o que estava acontecendo. Lancei 3 comunidades, que são negócios. Lancei 2ª edição de livro, porque esse livro era necessário no cenário de pandemia. Estou lançando agora mais 2. Criei uma startup de blockchain. Então, gente, ó, quando você começa a entender o que está acontecendo, volta para o básico e pensa, o que eu sou? Eu sou engenheira, eu mexo com digital. Ah, eu tenho isso. Ah, esse trabalho não tem mais, essa coisa não está acontecendo, mas essa e essa está em alta, eu tenho recurso para fazer, você repensa a estratégia. Isso vale como pessoa, isso vale como profissional, isso vale como, né, tanto na sua casa quanto profissional, vale como empresa, como cooperativa, como país, como instituição, como qualquer coisa, né? Então, o que a gente percebe hoje? Os desafios que a gente tem com a experiência do trabalho remoto, que todos nós estamos nisso. A gente tem cenários híbridos, alguns colaboradores estão, outros não estão. Isolamento social. A gente tem uma dificuldade de separação de espaços. As pessoas são diferentes. Eu não tenho mais filho pequeno, por exemplo, né? Meus filhos são adultos e não moram mais comigo. Trabalham, não dependem de mim. Tem gente que tem filho em casa que é adolescente, está fazendo escola, precisa de 5 computadores, né? Antigamente não precisava, e todo mundo tem que falar ao mesmo tempo. Então, essa tolerância, né? Essa compreensão, abraçar os problemas dos outros é essencial. Um outro problema, pausas. Não tem mais pausas. A gente sai de uma coisa e entra na outra. A gente está cognitivamente sobrecarregado, sobrecarga informacional total, sobrecarga cognitiva, que eu já falei, falso de senso de segurança. A gente está em casa achando que está seguro, a gente está aberto para o mundo. Está tendo muito mais ataque de resgate de dados, ataque de todos os tipos que vocês podem imaginar, de phishing, é enorme, 600%, 700% de aumento durante a pandemia. Isso acontece porque tem mais gente conectada, aumentou o mercado para o hacker. Além disso, tem mais gente em crise, toda vez que tem crise tem mais tentativa de roubo. Agora o roubo é digital, né? Então, saúde mental, esse cenário todo que a gente estava falando um pouquinho sobre isso, ele afeta a saúde mental. Cada um de nós tem que prestar atenção onde que está afetando a sua saúde mental. Prestar atenção aos sinais do que está acontecendo. E protocolos para a gente fazer cibersegurança. Então, uma das primeiras questões que eu discuti do trabalho remoto é carga cognitiva. Gente, ó, para a gente controlar uma reunião online, a gente gasta muito mais cognição para ver tela, quem está com a câmera aberta ou não, eu não consigo ver sinais visuais, tem um monte de probleminhas de tecnologia, às vezes não cabe todo mundo na tela, não dá para falar todo mundo junto. Então, eu gasto toda a minha cognição tentando controlar o ambiente que eu estou. O que acontece na hora que eu preciso da cognição para resolver o problema? Está faltando, exceto para os casos de pessoas que fazem trabalhos procedurais. Por exemplo, você pegar programador. Programador, ele está acostumado a trabalhar sozinho, fazer todo o desenvolvimento de trabalho sozinho, e depois ele faz uma junção com a equipe. Mas quem é gestor de equipe, você está o tempo todo numa reunião atrás da outra, consumindo a sua cognição, não é à toa que você deve estar chegando exausto à noite. A gente não está querendo falar nem com a família via câmera. Por quê? Você está fazendo isso o dia todo, e isso está consumindo a sua energia. A outra coisa que não está acontecendo são as pausas. Antes você tinha uma pausa,
entre uma reunião e outra, entre uma atividade e outra, a pausa de ir trabalhar, pegar o carro, pegar um transporte público. Você tinha outros estímulos que, inclusive, faziam com que você fosse mais criativo. Você era exposto ao ambiente de forma mais criativa, com vários tipos diferentes de estímulos. Agora a gente fica só de novo com estímulo visual, aural, e um atrás do outro com sobrecarga cognitiva. Então, as pausas são essenciais. As rotinas são importantes. A gente perdeu a rotina. Tem uma empresa muito bacana, um cliente meu, uma grande empresa de energia, que o presidente mandou uma mensagem para todos os colaboradores que tinha uma reunião na hora do almoço. E a hora que entrou na reunião, ele falou assim, bom, é para todo mundo parar e almoçar, porque o pessoal não está parando para almoçar. Não para 10 da noite. Eu recebo pedido de proposta de palestra 10, 11 da noite, às vezes é sábado, às vezes é domingo, às vezes é feriado. Então, a rotina ela é importante para estabelecer algumas seguranças no nosso cérebro, mas fugir da rotina também. Então, a gente está num cenário muito atípico que a gente tem que prestar atenção para fazer exercícios, etc. Né? Então, saúde mental, tem uma pesquisa da Business Insight, tem muita pesquisa falando isso, que a gente está vivendo não só uma pandemia de vírus, a gente está vivendo uma pandemia de saúde mental, de ansiedade, de depressão. Tem que cuidar disso. A gente está exausto por causa do Zoom. A gente já não aguenta mais uma outra entrada, né, na internet. A parte de segurança, não sei vocês, mas como eu tenho muito seguidor e eu tenho muita visibilidade, eu já tive umas 10 tentativas de ataque muito claro de segurança. Se eu não sou da área, eu tinha me ferrado, gente. Tem amigos meus que estão mandando mensagem, que foram hackeados e estão buscando ajuda de advogado. Conforto, ergonomia. Eu comprei uma cadeira de gamer, uma coisa que eu jamais faria no passado. Agora, é o dia inteiro sentado. Então, você faz compra sentado, você faz escola sentado, você manda mensagem sentado, você trabalha sentado, faz reunião sentado, você relaxa sentado, você vê notícias sentado, você faz arte sentado, consome arte sentado, vê filme sentado, tudo, paga a conta sentado, conversa sentado. Então, de novo, o que a gente está cuidando disso? Né? Isso não é responsabilidade da cooperativa só, é de todos nós, né? De todos nós pensarmos no processo. A separação de espaços, benefícios desse trabalho remoto, tem várias pessoas falando que é um benefício ter horário flexível, mas tem muita gente reclamando que não tem horário flexível coisa nenhuma. Você pode trabalhar de qualquer lugar, mas eventualmente o lugar que você está trabalhando não é para todo mundo que pode trabalhar de qualquer lugar. Às vezes a sua casa não está adequada para trabalhar e um outro lugar que estaria adequado você não pode, né? Então, a complexidade ela traz muitos tons de cinza entre o digital e o presencial. Qual é o home office ideal? É isso que a gente tem que pensar pós-pandemia. Provavelmente a gente vai querer fazer coisas que sejam online e remoto algumas vezes por semana, porque tem coisa que não precisa estar lá ao vivo, mas tem coisas que a gente vai querer fazer sim numa reunião presencial, numa aula presencial, num encontro presencial. Novas etiquetas, habilidades para lidar com isso. O que acontece quando a câmera vaza? A gente tem estrutura em casa para trabalhar com isso? Como é que vai ser daqui para frente? Você tá, e aí eu acho que cada um tem que ouvir a si mesmo, né? Você está bem nesse cenário? Está gostando? O que você está gostando e o que você não está gostando? Coloca isso por escrito, porque quando terminar a pandemia, que é obrigado a ficar em isolamento, você pode escolher conversar, dialogar com os seus superiores, com os seus parceiros, com os gestores todos, como fazer isso para que a gente aproveite o máximo do on e o máximo do off, para que a gente realmente saiba. Outras coisas, a gente tem que ter educação sobre etiqueta online. Essa é uma coisa que eu estava falando outro dia, que eu acredito que a Dani vai falar com vocês. Eu estava falando outro dia com alguns parceiros meus. Distância para a câmera. Tem luz ou não tem luz? Liga ou não liga o vídeo? É obrigado a ligar o vídeo ou não? Por que é importante ligar se você puder? Como é que está o ambiente atrás da minha casa? Como é que estão as coisas? Já acostumou? Já pegou frequência? Sabe usar os filtros? Tem um monte de coisa. Está com a distância correta? Eu tenho alguns amigos, quando fazem call comigo, eles põem o celular muito próximo do rosto, a gente fica meio intimidado. Então, também tem uma distância correta para isso. Não é de qualquer lugar que você pode falar, né? Então, tem todo um aprendizado nesse cenário para que a gente possa dar sequência. Então, outra coisa, o que é meu e o que é seu?
eu estou usando a luz da minha casa, ou então eu estou usando o meu computador, eu estou usando da empresa. A gente tem que combinar isso, né, para que o processo seja bacana. Tem que definir, outra coisa que tem que definir adequadamente. O que é produtividade? Tem um monte dizendo, nossa, mas eu estou muito produtivo, está muito legal. Que nem falei para vocês, eu fiz um monte de coisa, um monte de produto novo, mas isso é o mesmo de produtividade? Será que como empresa, como um todo, eu estou tirando o máximo disso? Será que eu não estou me esgotando? Será que eu consigo dar conta de manter esse mesmo ritmo por mais tempo? Então, produtividade, ela não pode ser pensada sozinha como uma fotografia, ela tem que ser pensada como um filme. Como que eu mantenho sustentabilidade, né? Como que eu consigo dar conta disso para não ter um processo de exaustão? Uma das coisas interessantes também, eu sempre acompanho o que são tendências no Google Trends, o que as pessoas estão buscando nas várias plataformas de mídias sociais. E hoje, vocês sabem qual que é um dos assuntos mais buscados? É positividade. Ou seja, as pessoas querem algo positivo, leve, não querem mais coisas pesadas. Eu mesma procuro coisas que podem ser profundas. A gente pode falar sobre cibersegurança, inteligência artificial, blockchain, nanotecnologia, mas de maneira leve, direto no ponto, rápido, ninguém tem muito tempo mais, e deixa o tempo que puder para os ambientes analógicos, para a gente poder ter as pausas que eu falei, né? Para eu encerrar, tem 4 dimensões da psicologia humana que estão sendo muito afetadas durante o processo da pandemia. O ser humano, em todos os momentos da nossa vida, a gente está buscando 4 coisas. Uma delas é capital social. O nosso cérebro, ele na realidade, ele faz três coisas. Ele aumenta, ele busca melhorar o prazer, diminuir a dor e economizar energia. Ou seja, essas 3 coisas para tentar sobreviver e viver melhor. A primeira delas é capital social. A gente quer capital social o tempo todo. A gente quer parecer bem na fita. A gente está isolado. Então, o parecer bem na fita fica só dentro de uma telinha. E todas as outras dimensões que você estava acostumado a fazer antes, que era aparecer para os outros mesmo, arrumada, bonita, com salto alto, com uma bolsa, com não sei o quê, tudo isso foi cortado do dia para a noite. Então, a psicologia humana, no nosso psicológico, está sendo impactado muito por isso. A outra coisa, o ser humano é gregário. A gente adora pertencer a tribos. O nosso cérebro, ele sabe que quando a gente está em grupo, a gente é mais forte. Por isso que cooperativismo é tão importante, né? Quando a gente está em grupo, a gente é mais forte. Então, o nosso cérebro, ele gera hormônios de felicidade quando você está com outras pessoas. E a gente não está podendo estar com outras pessoas de maneira física. Inclusive, o físico, quando você toca alguém, aumenta a oxitocina. Então, a gente está privado disso. A outra coisa que o nosso cérebro faz é economizar energia. O que está acontecendo? Ou busca de economia de energia. A gente, aquilo que eu já falei antes, a gente está com sobrecarga cognitiva, não está fazendo exercício físico, está comendo errado porque está dentro de casa, comendo qualquer coisa ou come tudo que quer a qualquer momento, não está fazendo pausas. Então, a gente não consegue recuperar, dormir direito, estabelecer os ritmos de rotina. A gente não consegue restabelecer esse ritmo, tanto que tem uma previsão que talvez a gente tenha uma pandemia de doenças mentais depois. Então, vamos buscar equilíbrio, produtividade, saúde, recursos. E as 3 habilidades para encerrar, para que a gente consiga fazer isso, primeira, gente. Tem muito guru aí falando que a habilidade mais importante para o futuro é criatividade. Não é. Máquina faz coisa criativa, máquina processa volume de dados de combinação para criar solução nova mais rápido do que a gente. A primeira habilidade que todos nós precisamos é pensamento crítico. Sem pensamento crítico, a gente não consegue resolver problemas, a gente não consegue enxergar o que está acontecendo, a gente não consegue, inclusive, corrigir as nossas maneiras erradas de ver o mundo. Se vocês quiserem, depois eu posso detalhar na hora das perguntas. Então, pensamento crítico, a gente não nasce com ele, tem que ser educado. Uma das minhas buscas hoje é melhorar meu pensamento crítico o tempo todo, aliás, há muitos anos. E de quem eu educo é filho, é quem está em volta, é quando eu dou curso, pensamento crítico. Segundo, adaptabilidade. Tem que ser adaptável, ponto. Não tem escolha.
se você não for adaptável, o mundo vai mudar de novo amanhã. Você vai tentar fazer o que você fazia hoje, que deu certo hoje durante a pandemia, não vai dar certo. Então, tem que ser confortável em mudar o tempo todo. E, para isso, tem que ter estrutura flexível de vida, de casa, de ambiente de trabalho, de pensamento. É uma nova mentalidade. Eu me adapto, desapega do que você sabe, desapega do que você imagina que seja correto. Esteja sempre aberto para o novo. E, por último, resiliência, resiliência, resiliência. Ah, deu errado, é o que tem para hoje. Está chorando? Aprende com aquilo. Deu errado, vírgula, vamos de novo. Deu certo? Aprende com aquilo, sorri, vírgula, e vamos de novo. É só resiliência que leva a gente para o próximo normal, que é isso que a gente está falando, né? Então, basicamente era isso que eu queria compartilhar com vocês. E agora eu estou super aberta para perguntas. Eu só vou falar uma última frase, que é do David Burns, que ele fala assim: só existe uma pessoa no mundo que pode te fazer feliz. Essa pessoa é você. Então, na realidade, todos nós aqui, a gente precisa pensar como que eu faço nesse cenário, né, enorme, complexo, cheio de desafios no dia a dia, para eu traçar aquele caminho e voltar para o básico. O que está acontecendo? Né? Quais são os meus recursos? O que eu posso fazer? Uau, a nossa plateia aqui com a telinha aberta, batendo palmas, representando todo mundo que está aqui com a gente, né? A gente já bateu aí mais de 90 pessoas assistindo ao nosso evento. E Marta, a única palavra que tem para falar depois de você é essa, uau! Porque, assim, quando não é conhecimento novo, é empatia. Eu poderia ficar aqui mais 3 horas falando, nossa, isso que ela falou já aconteceu comigo. Nossa, isso eu já fiz também. Nossa, eu estava falando sobre isso ontem. Então, muito obrigada pela sua participação. Alguns recadinhos eu não consegui dar no começo, pessoal, então eu reforço aqui. Mandem as perguntas de vocês pelo chat. A Marta vai continuar com a gente e já já a gente vai ter o nosso espaço de perguntas e respostas, ok? Naquele mesmo esquema, a nossa avaliação também vai ser colocada aqui no chat para vocês. O pessoal da produção já colocou mais cedo, vai repetir agora, e é fundamental que vocês preencham e participem da avaliação. Aquele mesmo esquema, no final, a gente manda os materiais para vocês, ok? E lembrando, não posso esquecer que hoje a gente tem mais um sorteio de 2 consultorias de organização financeira. A gente sorteou 2 cooperativas na rodada passada e hoje vamos sortear mais 2 para consultoria financeira com o Elvio Tadeu, que foi o nosso palestrante da segunda rodada, ok? Então fiquem aí até o final. E daquele jeito, a cooperativa que for sorteada, o representante dela se manifesta aqui pelo chat e aí a gente vai fazer o contato, combinado? Gisele, deixa eu falar, eu vou também, se vocês quiserem, eu posso sortear um livro de marketing digital e um Você e os Robôs também, tá? Será que a gente quer, gente? Será? Deixa eu pensar. É só mandar quem ganhou, que aí a gente manda pelo correio, a hora que o correio estiver de novo disponível, tá? Não, maravilha. O pessoal da produção já vai ficar quebrando a cabeça aqui agora para me dizer no final como que a gente vai sortear. E com certeza a gente te agradece, viu, Marta? Daqui a pouquinho tem perguntas para você. Muito obrigada. Bom, gente, falando em ferramentas, em soluções, né, em dar resultados daqui para frente, quem vai falar com a gente agora é a nossa gerente de relações institucionais na OCB, a Fabiola Mota, e ela vai apresentar essas 2 soluções que chegaram há pouco tempo, desenvolvidas aqui internamente pelo sistema OCB, para impulsionar os negócios das nossas cooperativas, que são o Coopera Brasil e o Inova Coop. Então, se vocês não conhecem, vão conhecer agora, prestem atenção, é bem legal. Fabiola, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Gi, boa tarde, pessoal. Agora que falar depois da Marta já é um super desafio, né? Mas, como ela já deu uma dica, Marta, já vou seguir a sua dica. Meu PowerPoint estava aqui, minha apresentação estava preparada,
mas eu já vou mudar e vou apresentar ela só em alguns momentos aqui para mostrar para vocês os nossos sites novos. Pessoal, muito obrigada, como a gente falou, meu nome é Fabíola, gerente de relações institucionais, e aí um desafio que o Renato, que a Tânia passaram, tanto para mim quanto para a Clara, gerente técnica, a gente também está cogerenciando, nós duas e a Ana Paula, a assessora jurídica, a gente está cogerenciando o núcleo de informações e mercados. E nesse núcleo a gente está aí com alguns projetos novos, né, com algumas ideias para trabalhar com vocês a questão de inovação e de mercados. Como a Marta disse, é o momento da gente se adaptar, é o momento da gente aprender e a gente ver como que a gente pode fazer para as nossas cooperativas irem ainda mais longe. E aqui do Sistema OCB, a gente está preparado para ajudar vocês, tanto nas nossas unidades estaduais quanto na nossa unidade nacional. Então, eu queria começar falando para vocês as nossas ações de oportunidades de mercado. Então, assim, vocês sabem que o governo, né, que o poder público é o maior comprador do país. Então, assim, só em 2018 foram 50 bilhões de reais comprados pelo governo federal apenas. Isso sem considerar ainda os governos municipais, estaduais. Então, são muitas oportunidades para as nossas cooperativas que vendem serviços e produtos também. Mas a gente também sabe, para conseguir achar essas informações, né, editais, chamadas públicas, tudo isso está de forma muito dispersa e desorganizada. Então, o Sistema OCB lançou em 2018 o nosso portal Cooperativismo nas Compras Públicas. E como é que funciona isso? Vocês acessam o nosso site, somoscooperativismo.coop.br, né? Vocês entram lá no nosso portal do Cooperativismo nas Compras Públicas, preenchem as informações das suas cooperativas, o que vocês têm interesse de receber, qual a localidade que vocês querem vender o serviço ou o produto, e vocês passam a receber de forma automática todos os alertas para essas oportunidades que vocês têm para vender, tá bom? Então, não deixem de se cadastrar aí, a gente tem diversas cooperativas, inclusive a primeira cooperativa que venceu uma licitação pelo portal é uma cooperativa do ramo trabalho, produção, bens e serviços, foi uma cooperativa de Pernambuco, mandou um vídeo para a gente, um agradecimento sobre o formato desse portal que está ajudando muito eles, então convidamos aí vocês todos a conhecerem. A gente também tem outras ações voltadas para mercado, junto com as nossas unidades estaduais, né? Então, a gente tem algumas feiras nacionais e internacionais que a gente participa. E aqui do ramo trabalho, a gente está mapeando, a gente tinha mapeado para esse ano, mas o nosso planejamento, né, teve que ser um pouco alterado. A gente também tem algumas feiras que a gente está organizando que tem impacto, sim, para o ramo trabalho, né? Feiras de mineração e a Feira Internacional de Artesanato também. A gente está vendo aí algumas oportunidades para vocês, porque a gente sabe que hoje as feiras estão mais focadas no ramo agro, a gente já está fazendo essas adaptações para o ramo trabalho também ter essa participação. A gente tem feito diversos estudos e análises econômicas que vocês podem usar para conhecer como está o cenário hoje, como é que está a economia e principalmente como que a economia está impactando o cooperativismo, né? Então, qual que é o nosso diferencial enquanto Sistema OCB? O nosso diferencial é conseguir entregar informações para vocês que tenham a ver com o cooperativismo. Porque vocês já têm, todo mundo tem aí acesso a diversos portais na internet, vocês fazem pesquisas, tem muitas pesquisas sendo feitas e vocês conseguem ter essas informações na mão. Mas não informações, muitas vezes, que são focadas no negócio cooperativo. Então, isso que a gente tem buscado fazer, de novo, junto com as nossas unidades estaduais, a gente elaborar esses estudos, essas análises e pesquisas sobre o mercado com impactos para o cooperativismo, para que vocês, enquanto gestores, colaboradores, cooperados, vocês consigam ver como tomar as melhores decisões para o negócio da cooperativa de vocês. E por último, na parte de... Não por último, penúltimo, a gente também tem diversas parcerias que a gente tem feito, né? E uma parceria que a gente está organizando agora para 2020, a parceria com a Apex. Então, para ter um programa específico para a gente trabalhar a exportação de produtos de cooperativas e não só produtos agrícolas, sabe? Qualquer produto de cooperativa. Então, vai ser uma capacitação muito legal, feita com a Apex, direcionada também para o cooperativismo brasileiro, para ele ganhar aí mais mercados. E o que eu queria mostrar mais especificamente, que é o nosso Coopera Brasil, né? Aí eu vou
mostrar aqui para vocês, só para vocês verem a carinha, quem ainda não entrou no nosso portal Coopera Brasil. Gi, me dá um ok aí, que está todo mundo vendo a tela. O Coopera Brasil... Assim. Obrigada. O Coopera Brasil é o nosso site para que vocês consigam conhecer cooperativas e mostrar o produto e o serviço de vocês também. Então, é o nosso site de intercooperação. Vocês conseguem colocar ali os produtos e serviços da cooperativa de vocês e conhecer também os produtos e serviços de outras cooperativas. Então, é muito fácil de usar, vocês conseguem fazer uma busca ali super rápida por estado, ou por ramo, ou por produto e serviço desejado, tá? A gente já tem aí 238 cooperativas que se cadastraram esse ano no portal, mais de 1.000 itens anunciados. E, pessoal, tem de tudo ali dentro. E o que a gente quer que vocês olhem para esse portal? Se vocês já se cadastraram, também olhem para ele na hora de vocês comprarem os produtos e serviços que a cooperativa de vocês está usando, e quem não se cadastrou também vai ali anunciar. Então, se vocês quiserem materiais também para divulgar, olha, minha cooperativa está no Coopera Brasil, conheçam o Coopera Brasil, a gente pode encaminhar esses materiais para vocês, porque é muito interessante que vocês usem esse site. Se vocês estão precisando fazer aí um jingle para a cooperativa de vocês, tem cooperativa oferecendo esse serviço. Está precisando fazer um sistema, alguma coisa na área de tecnologia? Tem cooperativa ali para prestar esse serviço para vocês. Ah, estão precisando de uma auditoria, contabilidade? Também tem cooperativa prestando esse serviço ali dentro do portal. Então, não só entrar ali para colocar a cooperativa de vocês, mas para conhecer um pouco do mercado cooperativo da região de vocês ou do Brasil todo, e também fazer esses negócios dentro da plataforma, tá bom? A gente teve que adiantar um pouco a entrega do Coopera Brasil, aqui uns exemplos de como está a plataforma. A gente teve que adiantar essa entrega, mas em breve a gente vai estar aí com Coopera Brasil 2.0. Ele mais completo ainda, tá, pessoal? Aqui hoje é mais uma vitrine dos produtos e serviços das cooperativas, mas em breve vai ser o nosso Mercado Livre, o OLX, né? Vai ser o nosso sistema que vocês vão conseguir fazer os negócios dentro da plataforma. A gente vai conseguir fazer campanhas temáticas, a gente vai conseguir ter um chat lá dentro. Então, assim, tudo isso está sendo construído com a nossa cooperativa, né? Numa intercooperação já com a Coopersystem, e vocês vão conhecer em breve aí o Coopera Brasil 2.0. Então, não deixem de entrar, de procurar produtos e serviços e também cadastrar o de vocês. Bacana? Agora, só para vocês terem uma ideia de tudo que eu estou falando aqui, dessas oportunidades de mercado, em breve a gente vai lançar também um site que vocês vão conseguir encontrar tudo isso lá. Vocês estão precisando de um curso sobre atendimento ao cliente, vocês estão precisando de um curso de gestão de mudanças, tudo isso a gente vai estar dentro da nossa plataforma de mercado, fazendo a ligação com a nossa plataforma de EAD, né, o Capacita Cop. Lá já tem diversos cursos para vocês conhecerem, e daqui a pouco vão entrar os cursos de mercado também, tá bom? Para vocês terem mais informações, pesquisas e estudos sobre o cooperativismo, tudo dentro desse portal. Outra coisa que a gente adiantou esse ano a entrega foram os nossos e-books, né, da série Inovar na Crise. A gente tinha uma série de e-books que a gente ia lançar ao longo do ano, e a gente acabou tendo que dar uma adiantada por conta de toda a crise da pandemia. E a gente começou, inclusive, Marta, com um livro sobre marketing digital, um e-book, né, de marketing digital em momentos de crise. E aí teve diversos outros assuntos que a gente abordou que tem a ver com as cooperativas que estão aqui com a gente, né? Como criar aulas online, como vender pela internet, mapeamento de tendências, como inovar na crise, delivery, enfim, diversos materiais. E a nossa intenção é poder gerar esses conteúdos que rapidamente, com dicas rápidas, a cooperativa de vocês consiga refletir sobre os novos momentos, né? E vocês consigam aplicar mudanças de forma rápida. Muitas vezes a gente pensa que para inovar a gente precisa rever tudo, parar tudo e começar tudo do zero. E não necessariamente, né? Aos poucos, com algumas dicas, a gente consegue já crescer, já mudar e já se adaptar aos novos tempos. E a gente está aqui para gerar e ajudar vocês com esses conteúdos, tá bom? E o nosso Inova Cop. O nosso site, então, que daí a gente também adiantou a entrega por conta da pandemia,
que é o site de estímulo à inovação, a cultura da inovação no cooperativismo. Uma demanda que veio muito forte do CBC, do Congresso Brasileiro do Cooperativismo, que o cooperativismo seja cada vez mais inovador, para ele conseguir ser sustentável, para a gente conseguir crescer cada vez mais. Então, a gente fez esse portal aqui, pessoal, que ele é lotado de informações, de dicas para quem está querendo inovar. E não precisa pensar assim, eu nem sei o que é inovação direito, nem vale a pena eu entrar. Não. Aqui tem material para quem quer começar, para quem acha que nunca inovou e para quem já está inovando. Então, vocês conseguem encontrar no Fique Por Dentro, por exemplo, toda semana tem um post, um textinho, né, contando para vocês sobre algum assunto de inovação, como fazer a gestão, como começar, cooperativismo de plataforma, tem vários materiais ali para vocês conhecerem. Os nossos e-books e outras ferramentas para a hora de inovar estão aqui no Inovação na Prática, diversos cursos online gratuitos sobre inovação, e aí vocês conseguem ver todos os cursos aqui, e na hora de fazer, de novo, vai para a nossa plataforma de EAD, né, o Capacita Copy, e a gente tem o Radar da Inovação. O que é o Radar da Inovação? A gente coloca aqui exemplos de cooperativas no Brasil e no mundo que já estão inovando, para vocês conseguirem aprender com essas cooperativas, para vocês conseguirem visualizar tudo que está acontecendo e se inspirarem. Quem sabe conseguir colocar em prática o projeto de outra cooperativa na cooperativa de vocês também. Então, quem ouviu falar aí de que para o ramo trabalho, produção, bens e serviços, o cooperativismo de plataforma é uma coisa que vocês precisam conhecer, então entra aqui no site, a gente tem um e-book sobre isso, a gente tem post sobre isso, em breve a gente vai ter um curso online sobre o cooperativismo de plataforma, então é o site que eu convido vocês a realmente conhecerem, explorarem e toda semana acessar para ver um conteúdo novo que inspire vocês a inovar dentro da cooperativa de vocês. Então, vou voltar aqui para a minha tela para continuar na dica da Marta Gabriel, vocês poderem me ver. E outra coisa que eu queria comentar rapidamente com vocês é que eventos como esse que a gente está fazendo aqui do Ramo Trabalho, a gente tem feito para diversos ramos e temas que são gerais também. Então, a gente... tudo isso, todos esses eventos que a gente está fazendo, mesmo que vocês não consigam assistir na hora, eles estão depois na nossa plataforma do YouTube, no nosso canal do YouTube. Então, se vocês também pensarem assim, nossa, essa parte aqui da palestra, esse momento eu gostaria de compartilhar com alguém da minha cooperativa, com algum cooperado, pode compartilhar o nosso canal do YouTube, que todos esses eventos também estão lá. Então, peraí, que eu vou só compartilhar de novo para vocês verem os nossos próximos eventos aqui. Se vocês estão vendo, a gente tem agora, em outubro, o evento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, e aí a gente vai ter tanto uma apresentação mais geral sobre o impacto disso nas cooperativas, quanto depois uma apresentação específica das dicas de como cada cooperativa pode aplicar a LGPD, que passos que vocês têm que dar para se adaptar. Então, isso é super interessante. No dia 7 de outubro. A gente tem 7 webinários do Caminho para a Excelência que a gente está fazendo. O próximo é agora no dia 30 de setembro também. E os eventos que a gente já fez, que tem impactos no ramo, né? A gente fez um evento só sobre a reforma tributária e o ramo trabalho, vocês podem assistir. O evento do Pix, né? A nova forma aí de pagamentos do Banco Central, o Pix no cooperativismo, a gente está com tudo isso no nosso YouTube para vocês assistirem e participarem nas próximas semanas dos nossos próximos eventos. E tudo que eu estou falando para vocês, pessoal, a gente está querendo que cada vez mais fique acessível, né, para o cooperativismo brasileiro como um todo. Então, aí a gente tem diversas redes sociais, tanto do Sistema OCB quanto do Somos Coop, do nosso movimento Somos Coop, para vocês seguirem a gente e ficarem por dentro desses e outros eventos e novidades no nosso site e nas nossas redes sociais. Então, isso era só um pouquinho, eu acho que eu não estava, achei que eu estava compartilhando essa parte, não estava, né, gente? Aqui, para vocês verem. Pronto, eu estava falando aqui dos nossos próximos eventos, tá? Da LGPD, de gestão, e as nossas redes sociais, a gente está em todas essas redes sociais, do Sistema OCB e do Somos Coop, que daí vocês podem acompanhar a gente em tudo que está sendo discutido, tá bom?
Então, era isso que eu queria trazer bem rapidamente para a gente poder ainda ter um pouco do espaço das perguntas para a Marta Gabriel, que está sendo super produtivo para a gente. Obrigada, Marta. Obrigada, pessoal. E essa apresentação vai ser compartilhada com vocês, sim. E não deixem de visitar tanto o Coopera Brasil quanto InovaCoop e fazer parte aí dessa evolução do cooperativismo brasileiro. Muito obrigada. Obrigada, Fabíola. A gente começou a receber aqui algumas perguntinhas, Marta, e aí eu vou passar para você. Pode ser? Lógico, pode. Eu tô tentando acertar meu filho. Tudo bem, ele tem vontade, igual o telefone daqui de casa. Hoje. Tá tudo certo. São duas perguntinhas, eu vou fazer as duas ao mesmo tempo e você fica à vontade para a ordem das respostas. O meu é o seguinte, você frisou que criatividade não é mais o imperativo, né, do próximo normal, não está no topo da lista para o próximo normal. Mas como é que fica, então, a questão da inovação nesse contexto? É possível inovar sem ser criativo? E a outra pergunta é como resolver a ansiedade gerada por essas mudanças tão bruscas? Essa, se você tiver a resposta, eu vou anotar aqui agora. Ó, a gente sabe muito o que tem que fazer. O problema é como fazer. É aplicar, é disciplina, né? Eu brinco que é que nem dieta. Todo mundo sabe o que tem que fazer para emagrecer, gente. É parar de comer. Por que dieta não dá fácil? Não é fácil? Porque tem que ter disciplina para fazer. Então, eu vou falar das coisas aqui, mas eu queria voltar. No caso da criatividade, eu não falei que ela não era importante. Eu falei que ela não era principal. A principal habilidade para a gente fazer a navegação na transformação digital no futuro é o pensamento crítico. Mas por quê? Porque sem pensamento crítico, a criatividade não vale nada. Você fica com criatividade, para onde que você direciona? Como é que você sabe qual é a solução? Tanto que quando a gente fala de inovação, a criatividade não é a primeira etapa, ela é a terceira. A primeira é você ter um objetivo. Ou seja, toda vez que eu estou inovando, eu tenho algum foco de negócio, algum foco na minha vida, alguma coisa que eu quero melhorar, ou uma oportunidade que eu vi. Eu tive um insight que eu vou tentar resolver com a criatividade. E aí eu vou aplicar metodologias de inovação. Essa primeira parte, que é de você ter o foco, o insight, o caminho que eu vou, é o pensamento crítico que dá. Por que eu falei também que a criatividade não é a habilidade mais importante? Porque as máquinas, elas conseguem ser mais criativas que os humanos. Gente, máquina, pensa, o que é criatividade? É você conectar um monte de dados de formas diferentes para obter uma solução nova, certo? Que é a melhor possível para resolver algo. Quem faz isso mais rapidamente? Um ser humano ou uma máquina? Quem consegue calcular as rotas do Waze? São super criativas, cara. Você aprendeu um monte de rota que você nem sabia que existia. E foi a máquina que fez. Agora, se a gente usar a nossa criatividade, o nosso pensamento crítico, pensamento complexo, a nossa humanidade, que são as habilidades que o Fórum Econômico Mundial fala que são as para o futuro, a gente consegue usar a criatividade de maneira correta, tá? Então, da criatividade, só para deixar claro, ela é importante, a criatividade humana é importante, inclusive para navegar esse cenário, mas não é a habilidade mais importante. Não adianta você ser só criativo, você tem que ter pensamento crítico para escolher o caminho que a criatividade pode te dar, tá? Mesmo que ela venha de máquinas. Ansiedade. Olha só, gente, ansiedade, a gente está até no Setembro Amarelo, né? Os números de ansiedade, de depressão são enormes no Brasil e no mundo, é um problema grande, por isso que tem o Setembro Amarelo. As tecnologias digitais, elas não favorecem a gente relaxar, elas favorecem a gente ficar entretido, e as pessoas confundem entretenimento com lazer. Entretenimento não é lazer, entretenimento é você fazer algo o tempo todo. Eventualmente, para você ter lazer, você pode se entreter, mas muitas vezes, uma grande parte delas, a gente tem que não fazer nada. A gente tem que fazer aquelas pausas que eu falei. Então, a dica é, para que você controle a ansiedade, precisa dormir bem. Dormir mal é uma das principais coisas, 8 horas por dia. Alimentos, tem alimentos que te deixam mais estressados do que outros, alimentação correta.
companhias, ansiedade, e ela não a depressão, mas a ansiedade, ela é uma doença mental que é contagiosa. Se uma pessoa estiver ansiosa ao seu redor, ela te contamina e contamina as outras pessoas. Então, também tentar acalmar o ambiente. Música, eu tenho uma playlist com 10 músicas que, se você tocar, diminui 65% a ansiedade. Meditação. É uma playlist pública no Spotify? Spotify. A gente encontra com seu nome? Não com meu nome não, porque não fui eu que criei, mas eu compartilho. Legal. Eu deixo, Tá. gente, eu deixo o crédito de quem fez o crédito, né? Com Então certeza. eu vou deixar a playlist para vocês. E exercício. Até vou dar uma dica para vocês, que assim, no ambiente que a gente está, às vezes o exercício online não é só praia. Gente, dança é ótimo. Sabe, outro dia eu peguei, eu não sei se vocês gostam de dance line, eu adoro line dance, né? Eu peguei Ache Break Heart, aquela música antiga, né? E eu peguei no YouTube uma pessoa explicando dançar e fiquei dançando de madrugada. Eu fui dormindo, outra vibe. Então, assim, sei lá, eu outro dia ensinei o pessoal a fazer a dança do copo, não sei quem já fez aí. Aí outro dia eu estava pensando, nossa, essa outra música também dá. Então, tem um copo plástico que eu fico fazendo, eu vou até mostrar para vocês. Quer ver, ó? Ó, tem um copinho aqui, aí eu fico, ó. É que vocês não estão enxergando, né? Isso, exatamente. Aí eu faço, isso melhora o cérebro, isso relaxa, tira o foco daqui. Então, não sei, faz o que você quiser, mas o que você não pode fazer é uma coisa só. E conectar com pessoas. A gente não está podendo conectar, infelizmente, fisicamente, e deve continuar assim, porque está tendo segunda onda em outros países. Mas faz um esforço para conectar com os amigos. A gente tem feito happy hours. Então, você compra o seu vinho, você compra o seu queijo, eu compro o meu. Aí chega sábado, 6 da tarde, a gente liga a câmera e fica batendo papo. Hashtag fica a dica, ó. Um casal por vez, tá? A gente já tentou fazer com vários amigos da Amazônia. Ninguém sabe usar aquilo direito, ninguém é profissional, fica todo mundo bagunçando. Mas em 2 é uma delícia. Pega um povo aí todo final de semana, faz um programa. Ou seja, não fique isolado, cuida da saúde e traz uma distração para esse processo. E põe pausas analógicas no mundo digital, senão você vai endoidar. Simples assim. Exatamente. Repito, já me vi em vários desses exemplos. A gente tem uma outra pergunta aqui que é sobre a questão da aprendizagem, né? Aprendizagem organizacional nesse novo tempo, nesses novos modelos. O que você considera que são os desafios da aprendizagem agora, né? E da gestão do conhecimento? Então, a gente continua sendo de carne e osso. E os momentos, então, por exemplo, um professor que tem uma facilidade gigante de entrar numa sala de aula e entender tudo o que está acontecendo, gastando pouquíssima energia, quando ele está no online, gente, eu lembro da primeira aula online que eu dei, aquilo é dificílimo, muito mais do que palestra, porque palestra você já está um pouco acostumado a não ter interação, né? De você entrou no palco, você está vendo as pessoinhas lá longe, depois tem as perguntas. Mas a aula em si, ela tem momentos de troca que o online não consegue trazer. Então, a gente precisa, o digital estressou tudo isso, e aí eu vou fazer uma comparação que eu faço já há muitos anos quando eu falo de educação, e que eu acho que é válido, porque quando começa a ter ambiente assim, todo mundo fala, nunca mais vai precisar do presencial. Gente, isso é uma bobagem enquanto a gente for de carne e osso. Ou então, quando começa, nunca mais é precisar. Eu lembro quando começou a ter eventos online, antes da pandemia, nunca mais é precisar de um evento presencial. Gente, existem situações para tudo. Então, qual é a comparação que eu faço? Eu faço com viagem. Eu adoro viajar, né? Quem é meu amigo aí, quem me segue, sabe que eu viajo muito. E quando eu viajava 20 anos atrás, eu chegava num lugar, eu tinha que pegar, não tinha outra opção. Ou eu ficava com um guia que falava um monte de bobagem e acreditava nele, depois eu tinha que chegar aqui no Brasil e achar um outro material para estudar aquilo que eu não fazia, e pronto. E aí você ficava com a experiência limitada. Hoje, o que eu faço? Eu não quero mais o guia para me falar todos os números do lugar. Eu corto eles até. Eu falo, não quero saber, porque eu vejo isso em 2 segundos
na internet, eu quero conexão. Para que eu preciso de um guia, que é a função do professor que eu estou falando agora, no presencial? Eu posso olhar imagens daquele lugar de 1000 maneiras, nunca vai ser igual eu estar naquele lugar. Eu preciso de um guia que me fala o seguinte, ó, se você ficar aqui, é o melhor selfie. Se você tirar a foto daqui, você vai conseguir pegar aquele ângulo. Se a gente for na hora do pôr do sol, é impossível você não ver tal coisa. Então, mudou o que o guia precisa. Então, na educação é igual. Um professor que fala de conteúdo, gente, mesmo no online, eu não preciso. Eu preciso bater um papo com a pessoa, eu preciso entender. O professor, ele é um tutor, ele é uma pessoa que vai te ajudar a discutir os problemas da vida, baseado no assunto da aula que você está dando. A outra coisa que eu falo, não existe um modelo único. Quando começou TED, todo mundo falou, agora só pode ter TED, porque as pessoas não têm atenção. O que é isso? TED é ótimo para dar um start. Vai estudar o assunto que está lá no TED. Você precisa de 3 dias, fofo, 10 dias, 3 meses, um curso inteiro. Então, os modelos dependem muito. Tem coisa, tem livro que não precisava ser... Sabe aquela história de que uma live podia ter sido um stories e que uma reunião podia ter sido um e-mail? O problema é o que você está fazendo naquela tecnologia que você tem. Então, se a gente pensar nisso, eu tenho que dar a melhor experiência, não importa se ela é on ou se ela é off, e entender o que cada um deles agrega valor. O que a educação precisa disso? Eu transformei a minha imersão executiva, que até alguns de vocês já fizeram, que ela era 2 dias seguidos aqui em São Paulo. Insano, mas era o que dava para fazer, porque o povo tinha que se deslocar para São Paulo, não dá para fazer separado. Eu fiz durante a pandemia, no começo, que algumas empresas pediram para eu fazer, cara, foi a melhor que eu fiz ever. Tudo que podia ser conteúdo que era para estudar foi gravado, e aí eu fazia as lives para discutir o conteúdo. Então, mesmo não tendo tido o presencial que fez falta para você usar os equipamentos, a gente testar drone, etc., você está usando o que cada parte está dando de bom e não fazer uma panaceia de tudo. Então, tem que ter um plano pedagógico. O que ganha valor para o aluno? O que não tem mais valor para o aluno? O que realmente o professor tem de papel? E isso vale para todos os ambientes. A outra coisa também que é importante é o microdegree. Eu não preciso ser especialista em tudo. Eu adorei os e-books que a Fabiola mostrou, porque às vezes o que eu quero por exemplo, se eu sou um profissional de marketing, cara, eu tenho que fazer um puta curso de marketing, não adianta, tá? Mas se eu sou uma pessoa que quer usar alguns conceitos daquilo, tomar contato com aquilo e aplicar rapidamente, eu quero um guia rápido. Então, da mesma forma que hoje, se eu vou viajar, eu tenho o mês inteiro num lugar. Eu não preciso de guia nem nada, eu vou explorando, eu vou vendo tudo. Ah, não, mas eu só tenho 2 dias. Contrata um guia fofo, o professor é o guia, resolve o problema. Ah, não, mas eu só tenho 1 hora. Você vai encontrar uma coisa que é shot, me dá um TED de 20 minutos, porque nesse momento eu preciso do insight, depois eu vou fazer o resto. Então percebam que tem formatos que tem que ter 1 minuto, tem formatos que tem que ter 3, tem formatos que tem que ter 5, 10, 15, 1 hora, e às vezes o ano inteiro de encontros, que é o que vocês estão fazendo aqui. Então, de novo, não tem fórmula pronta. A educação do futuro ela é híbrida e tem que pensar na mudança das necessidades do comportamento e de como que as pessoas têm possibilidade de fazer as coisas nas casas delas. Aí a gente tem um cenário que é uau, é aquilo que a gente espera para o futuro. Né? Com certeza. E de tudo isso que você falou, vem um princípio que é básico, né? Que é assim, olhar para o outro. O que eu posso fazer que vai atender a necessidade que ele está esperando. A experiência toda, né? Tem que ser legal. Gente, porque senão fica chato. Hoje, quando eu tenho falado com clientes, que nem as palestras eram de 1 hora no palco. Faz todo sentido, porque você está todo mundo no mesmo ambiente. Hoje, além de ter aumentado muito a quantidade de palestras, tem muita bobagem também. As pessoas não querem mais bobagem. As pessoas estão cansadas. Eu, quando começo a ver o pessoal bater papinho da vida, eu quero morrer e vomitar. Eu falo assim, não estou acreditando, né? Eu quero direto, vai no ponto, fofo. Então, o que a gente está falando aqui? Mudou o ambiente do próprio ambiente digital. Mudou o que as pessoas esperam, mudou o que a experiência. 1 hora é grande. Se a gente conseguisse dar todo o conteúdo
Em 10 minutos, 1 hora é legal quando tem uma troca, quando você vai trazer uma outra coisa, vem mais uma outra pessoa, tem uma outra dinâmica. Então, de novo, a gente tem que ver qual é o melhor horário para fazer isso. Também está variando de acordo com a quantidade de eventos que tem. Então, ficou mais difícil, mas também ficou mais rico, né? A gente tem mais possibilidades de ter resultado. Estou vendo a Tânia, linda. A Tânia já está ali, doidinha para falar com a gente já já. Eu vou aproveitar então e fazer os sorteios. O pessoal da produção já me passou aqui as orientações para a gente fazer. A gente vai começar então pelas consultorias de organização financeira. E aí o esquema é o seguinte, eu tenho a planilha com todas as cooperativas que se inscreveram para o nosso ciclo de debates, né? Para o evento de hoje. O pessoal vai colocar na tela um sorteador automático e eu vou conferir o número que saiu no sorteio com o da planilha das inscrições das cooperativas. Aí o representante da cooperativa que tiver aqui se manifesta no chat, por favor, ok? Então vamos só esperar o sorteador. Isso. A gente pede sempre para sortear aí 5 números, né? 5 ou mais números, porque a gente já garante se a pessoa não estiver aqui por algum motivo. Então, vamos lá. Número 1. Número 1 na planilha é Cooperativa de Trabalho Integrado Educacional Tupambé, do Rio de Janeiro. Tem um representante da Cooperativa Educacional de Tupambé aqui? No chat? Deixa eu ver se apareceu. Ainda não, Gi. Ainda não, né? Ninguém levantou a mão e não apareceu no chat. Cooperativa de Trabalho Integrado Educacional de Tupambé. Aí, ó, sou eu, Adelina. Sou eu, pronto. Adelina, então, você, em nome da cooperativa, deixa aqui o seu e-mail, por favor, para a gente fazer todos os contatos necessários para vocês receberem a consultoria, ok? O segundo número é o 19, e o 19 na nossa planilha, produção, é... Deixa eu achar aqui... A Coopefa de Tocantins, é isso mesmo? Coopefa de Tocantins é o número 19 na nossa planilha, é a outra contemplada com a consultoria de organização financeira. Acho que apareceu aqui já, né? Lucélia. Lucélia, deixa seu e-mail também, Lucélia, por favor, para a gente entrar em contato. E como a Marta foi super gentil e nos presenteou aí com mais 2 brindes, a gente vai fazer então agora o sorteio, e esse sorteio é nominal, é para a pessoa, tá? A pessoa que tiver aqui vai ganhar. Marta, qual que você quer sortear primeiro? Qual o título primeiro? Marketing digital. Ok. Então, esse vai funcionar diferente. O que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui a lista de participantes no cantinho. Acho que essa não aparece para vocês, só aqui para mim. Vocês vão ter que confiar na minha palavra. É isso. E a produção vai sortear de novo ou eu pego aqueles números de lá, produção? Só preciso saber isso. Eu continuo com aqueles números que já saíram? Pode ser, né? Cadê aqueles números? Qual era o próximo? Sorteio de novo. Sorteio de novo, 2 números. Então, vamos lá. Sortear. Pode dar ok aí no sorteio, produção. Para eu poder olhar aqui na listinha dos participantes. 38 e 29. Então, o que eu vou fazer aqui agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. O 29 é a Guilma Viruês. E
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 38 é o Malaquias. Então, o primeiro livro é o Marketing na Era Digital, que é o da Guilma. E o segundo livro do Malaquias é... Marta, fala pra gente, por favor. Você e os Robôs. Você e os Robôs. Então, os vencedores do nosso sorteio estão aqui, Guilma e Malaquias. Se apresentem no chat, por favor. Deixem o e-mail de vocês e a gente vai entrar em contato, ok? Falando em adaptabilidade, foi a forma que a gente conseguiu de fazer o nosso sorteio aqui. Espero que todos tenham gostado, tenham ficado satisfeitos. A Tânia está aqui com a gente. Tânia é a nossa gerente geral na OCB e ela vai dar uma palavrinha agora, então, para a gente encerrar esse nosso ciclo de debates, né? Esses 3 encontros que a gente teve. De antemão, já te agradeço, Marta, em nome de todo o sistema. Fabi também pela apresentação. E, Tânia, a gente quer te ouvir. Oi, Gi. Ufa, né? Depois de 3 dias aí. Marta, que alegria te ver, viu? Muito prazer em você estar aqui conosco novamente. Agradeço, querida. Obrigada. Isso aí, eu sempre, na medida do possível, eu tento seguir você e tentar aprender um pouquinho mais, viu? E eu com vocês. Hashtag isso aí. Gente, é uma alegria. Foram 3 dias que eu tenho certeza absoluta super exitosos, com muito conteúdo. O que nós fizemos foi pensando com muito cuidado, com muito carinho, porque a gente sabe que essa pandemia veio forte para esse grupo de cooperativas, para todos nós, na verdade, mas esse grupo de cooperativas, de fato, sofreu um pouco mais. Então, o que nós tínhamos aqui a apresentar para vocês eram ferramentas, oportunidades, informações, para que vocês pudessem, obviamente, se adaptar, essa é a palavra do momento, né? Se adaptar e seguir aí com novos rumos, com novas possibilidades aí dentro do negócio de cada um de vocês, das cooperativas que nos ouviram e prestigiaram esses dias todos. Então, para a gente é uma alegria estar finalizando. De fato, nós tivemos uma participação bastante intensa aí das cooperativas. Tenho certeza absoluta que todas vão voltar muito diferente do que iniciaram, né? Porque a expectativa era grande. Então, nós finalizamos, de fato, esses 3 dias também de forma muito feliz de poder estar contribuindo para as nossas cooperativas, como a gente conseguiu aí, eu acho que fazer a contento e superar as expectativas de vocês. Então, lembrando, hein, gente? Lembrando do primeiro dia, a sustentabilidade, isso tudo que a Marta falou, isso tudo que nós ouvimos ontem, a gente não vai poder, obviamente, fazer do jeito que a gente quer, com a assertividade que a gente precisa, se as nossas cooperativas também não estiverem conosco e não estiverem engajadas nesse projeto, nesse programa de sustentabilidade. Então, muito obrigada a todos vocês, obrigado aos coordenadores dos ramos que estiveram aqui conosco, obrigada à nossa equipe que fez tudo com muito cuidado, com muito carinho, e em especial também as nossas organizações estaduais e hoje aqui a nossa querida Marta, que sempre é uma grande parceira aqui do sistema. Gente, um grande final de dia aí para vocês. Espero que todos estejam bem e que a gente tenha aí, agora por diante, outros grandes desafios aí para enfrentar. Um abraço, Ricardo. Prazer em vê-lo aqui também. Um beijo grande, viu, gente? A todos vocês. Tchau, pessoal. Obrigada. Beijo, tchau. Tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, obrigada.